Opa, boa tarde pessoal, tudo jóia? Bem-vindos aí, vocês estão chegando agora. Vamos lá, esse Discord é só para vocês que querem tirar dúvidas falando. É mais assim, o quebra-galho para cá. Eu tô com uma dúvida cabulosa, eu queria muito explicar isso verbalmente, mas eu não posso, e aí eu não quero digitar uma parede de texto aqui no chat, então o Discord tá aí para isso, certo? Agora, se não é esse o caso de vocês, se a dúvida pode ficar no chat aí do Twitch normal, então a gente resolve pelo chat do Twitch. Ou, vamos supor, vocês precisam me mostrar uma figura, olha, eu tô pensando nisso, e aí tem um circuito envolvido, qualquer coisa assim, e aí vocês querem me mostrar isso, manda para o meu e-mail. Aí eu dou uma olhada e comento aqui com vocês. A ideia é que até aproximadamente às 16 horas eu fico basicamente esperando dúvidas, né? E tirando, por exemplo, pelo que aconteceu na aula de arquitetura de computadores para dúvidas de projeto, nem todo momento tinha dúvidas aqui no chat, né? Então eu botava música, ia fazer minhas coisas aqui, trabalhar, e aí quando aparecia alguma dúvida, alguém me chamava, aí eu reaparecia aqui no stream e ia comentar. Então a ideia é a mesma coisa, certo? Eu não tenho um roteiro programado. Então eu estou dando avisos agora nessa fase inicial, e esse é um aviso, eu vou dar mais alguns outros. E aí depois eu vou deixar o ambiente aberto aqui só para a gente comentar dúvidas, certo? O que acontece aí de novidades, né? A gente colocou a data de entrega do projeto para quinta-feira próxima. Por quê? Porque eu estou tentando manter um mínimo de separação entre algumas coisas, sabe? Eu não quis colocar isso no extremo do semestre, né, na última data possível, porque eu preciso de tempo para poder ler esses relatórios, e agora com calma, já que eu não vou ver a apresentação de uma implementação de vocês, então eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu também não quero que a gente simplesmente só desloque o problema principal de vocês de lugar, que vocês têm muitas entregas para fazer e que coincidem mais ou menos na mesma data. Então, como eu sei que existe uma tendência natural de outras disciplinas jogarem ali lá para o finzão do semestre mesmo, então mirei algum lugar mais ou menos no meio do caminho ali para dizer, não, vamos levar a galera para terminar o projeto de eletrônica logo. Eletrônica ficou super simples comparado ao que era antes, né? Agora é um relatório sem implementação, com contas que, se vocês pararem para pensar, são contas que vocês iam ter que fazer de todo jeito se vocês realmente queriam fazer um bom projeto. Então, assim, não mudou muito, é mais ou menos super promoção coronavírus, né? Tem uma prova de desconto e uma implementação que você não vai precisar mais fazer, então você leva a última nota pelo precinho do relatório, um pouquinho engordado, só porque eu tô realmente sendo picuinha no quesito. Vocês precisam me mostrar de onde vêm os valores e o que é que o amplificador de vocês faz. E isso é basicamente aplicar aquelas coisas que a gente viu nas aulas, nos exercícios sobre o próprio projeto de vocês, certo? Então, assim, e ainda considerando que dá para fazer em trio, tá? Eu vou dizer com segurança que esse é o semestre cuja avaliação final é a mais rasgada de todas. Eu não estou dizendo que isso não é necessário, as circunstâncias realmente pedem isso, mas assim, aproveitem para se livrar logo disso, certo? Isso é o que eu estou dizendo.
Eu ouvi notícias por aí de que alguns projetos aí foram movidos mais para o final do semestre e aí liberou um pouco esse tempo aí no meio do caminho, que vai mais ou menos naquilo que eu estava pensando inicialmente. Então, perfeito. Agora vamos matar logo o projeto eletrônico, se livra disso e aí depois a gente se preocupa somente com os atos finais, né? Que é a reposição e a prova final. Beleza? Então tá, o que mais que eu tenho de dúvidas? Eu ainda estou devendo a questão do bônus, né? Que esse não morreu, do incentivo lá para presença. Eu ainda preciso fazer esse tabelão aí mostrar quanto cada um recebeu de bônus de acordo com quantas faltas que você poderia ter faltado, você não faltou. Eu acho que está faltando eu atualizar um pouco a presença do cigarro. Eu imagino que eu devo ter nas minhas planilhas algumas chamadas que eu ainda não joguei no cigarro. Então depois que eu jogar tudo, e considerando que desde que a gente parou as aulas presenciais, naturalmente a gente não está fazendo chamada, então aí eu já digo como é que ficou. Inclusive isso é mais outra coisa, outro efeito colateral positivo, né, dessa situação toda, é que muita gente meio que vai deixar de faltar porque não tinha nem como faltar, e isso vai se refletir em bônus também, tá bom? E eu acho que é isso aí que eu tinha de avisos. Eu não sei se tem mais nada para eu avisar, não. Agora é tirar dúvidas de vocês. Então não sei se vocês já começaram, se vocês têm dúvida de projeto, se vocês não entenderam alguma coisa da especificação do projeto, joga aí no chat ou entra aí no Discord para tirar dúvida. A regra do Discord é a seguinte, deixa eu até ver se tem alguém aqui. Não chegou ninguém no Discord, não. A regra do Discord é a última coisa que eu quero é um troll de Twitch entrar aqui e começar a jogar áudios definitivamente não legais no stream, tá? Isso não seria legal. Então, se você quer falar no Discord, tem um requisito. Você tem que mandar uma mensagem privada pelo Discord dizendo quem é você. E dizer quem é você significa me diga o seu nome completo e a sua matrícula. Eu vou checar, obviamente, na lista aqui da nossa disciplina, e se eu acreditar que você é você, eu vou abrir aqui o seu microfone e você conversar comigo aqui na transmissão. Beleza? Tranquilo, gente? Então é isso. O que mais que vocês têm de dúvida aí pra mim? Vamos lá, no relatório do projeto, precisa de implementação em um simulador, fotos e tal? Precisa. Isso meio que é a última coisa que, vamos dizer assim, está permitindo que a gente aplique o que a gente aprendeu na disciplina de uma forma minimamente realista, né? Então, o que acontece é que vocês vão colocar isso no simulador e medir como se vocês estivessem implementando esse negócio, certo? Então, a única forma de vocês, por exemplo, darem uma olhada na forma de saída da onda, por exemplo, isso é uma coisa interessantíssima que deve estar no relatório, é você mostrar qual é a tua entrada e usa aí um osciloscópio ou alguma forma de plotar a onda de entrada que você está colocando na tua fonte de tensão alternada e a tua saída, como é que está esse sinal na tua carga, certo? Põe um osciloscópio lá também, porque isso é exatamente o que eu faria e o que eu fiz em outros semestres para avaliar o projeto final, é usar o gerador, né, de função lá do laboratório para poder gerar a onda conforme a especificação do projeto e ver o que é que o dispositivo que vocês construíram está produzindo na saída, tá? Então, se você não faz nenhuma menção ao simulador, não coloca um print, não diz ali as telas, né, mostrando os valores que esse simulador produziu, então eu não tenho nem como saber se vocês realmente simularam. E se não fosse para simular, aí era melhor nem fazer relatório, era lista de exercício, né? Então, não seria a melhor das estratégias, na minha opinião. Então,
print simulador, use o simulador da melhor forma que vocês puderem, qualquer um que seja capaz de fazer a simulação desse circuito e produzir os resultados, certo? Os resultados, no caso, basicamente aquelas coisas que a gente quer medir, né? Qual é a amplitude máxima de saída, vocês podem, por exemplo, medir até a potência na carga. Tem coisas que vocês podem medir. Eu não estou dando uma lista exaustiva porque eu estou deixando isso para vocês, certo? Na especificação tem alguns valores que eu realmente pedi bem explicitamente, mas vocês não precisam se restringir àquela lista. Vocês podem complementar com outras informações. Ok? O que mais? De dúvidas? Deixa eu aproveitar enquanto vocês não perguntam para explicar uma outra coisa, tá? Eu tô descobrindo, assim, com toda a força do universo, porque que dar aula de casa é um esporte perigoso, tá? Porque, por exemplo, a última videoaula por stream, videoaula não, né? O último streaming que eu fiz, assim, foi um negócio divino que aconteceu. Eu encerrei a transmissão, menos de 5 minutos caiu a minha conexão com a internet aqui, tá? Então a gente escapou por pouco de uma interrupção. E hoje eu estou esperando receber algumas coisas que eu pedi para serem entregues aqui, né? Aproveitando que serviços de entrega ainda funcionam. E eu estou aguardando essa entrega chegar, e essa entrega deveria ter vindo ontem. Aí ontem não veio, aí era para vir hoje, aí hoje de manhã não chegou, então eu estou assumindo que vai chegar a qualquer momento, e considerando minha sorte vai chegar tipo no meio dessa aula. E se isso acontecer, muito rapidamente eu vou dizer para vocês, pessoal, com licença, eu vou precisar resolver uma questão aqui no apartamento e vou sumir aí por tipo vários minutos. Aí eu vou deixar o stream ligado, vou mutar meu microfone, encerrar minha câmera e vou deixar a musiquinha rolando só para vocês saberem que o stream tá vivo, tá? Mas eu volto assim que possível, posso demorar um pouco porque eu tenho que ver toda essa questão de receber esse material aqui. Bom, então estejam avisados, e se alguém ficar perdido aí no chat quando isso acontecer, se acontecer, avisem ao pessoal, por favor. E a outra coisa dos esportes perigosos, né, de fazer da aula e de casa, é barulhos aleatórios, criancinhas brincando no corredor do condomínio, alguém que resolveu ligar uma furadeira, alguém que resolveu, sei lá, demolir um apartamento. Tá acontecendo tudo, cara. A galera tá no tédio, o pessoal tá arrumando o que fazer, e às vezes isso é bem perceptível. Sem falar no clássico batidão, né? A galera bota aí um pancadão para poder dar uma relaxada e compartilha com os vizinhos, né? O que mata muita bondade, mais uma péssima ideia para alguém que está tentando dar uma aula. Então, relevem tudo isso se acontecer, beleza? Vamos para a próxima dúvida. Outra coisa, precisa refazer a primeira parte do simulador, eu posso só usar uma fonte de 15/12 volts como alimentação? Você pode usar só o componente que está já pronto no seu simulador. Eu não vou pedir para você colocar o circuito que você criou para a tua fonte de 15 volts, porque eu tenho um receio, certo? Hoje vocês estão usando versões de teste, versões acadêmicas de simulador, e se você pegar o circuito da fonte e colocar junto com o circuito do amplificador, provavelmente você vai ter uma quantidade de componentes maior do que alguns simuladores disponíveis para avaliação, ou que sejam mais simples, permitem, tá? Então, assim, para não complicar demais, simplesmente pega ali uma fontezinha de 15 ou 12 volts, de acordo com o que você fez na primeira parte do seu projeto, distancia ela e constrói a partir dali, certo?
Então, isso vai dar uma vantagem para vocês, porque, por exemplo, o Ripple deixa de ser uma preocupação para vocês fazerem isso, né? Ali é uma bateriazinha carregada que vai dar aquele valor contínuo para vocês e não vai atrapalhar desnecessariamente o funcionamento do amplificador de vocês, tá? Então, pode simplesmente pegar a fontezinha, instanciar e construir o circuito a partir dela. Tá? E aí, como a gente fala na própria especificação do projeto, obviamente vocês podem se basear naquele circuito lá que o professor Rui carinhosamente chama de o famoso, né? Mas deem valores, tá? Vocês precisam ajustar a questão dos resistores, porque eventualmente as resistências que estão lá não são as adequadas. Vocês têm que ver a questão das capacitâncias, para que capacitores de acoplamento e de desvio cumpram com seu papel direito. Vocês têm que especificar exatamente que transistor vocês estão usando. Então, por favor, evitem aquela situação de peguem um transistor imaginário com ganho imaginário. Boa parte dos simuladores permitem que vocês instanciem transistores que existem no mercado, tá? Então escolham um, e aí a escolha faz parte da especificação, né? Faz parte do projeto, desculpa. Assim como vocês tiveram que vivenciar na construção da fonte de alimentação, e instanciem esses componentes, tá? Se possível, tentem usar valores de resistores que são disponíveis no mercado, tá? Evitar aquele, eu quero aqui minha resistência de 553,28 ohm, tipo, tá, na implementação variam as diferenças, né? Então tenta colocar ali bem na linha de como vocês iam implementar isso no real, certo? Isso é importante, tá? Para não ficar uma coisa tão teórica. Então, a gente vai usar simulador? Vai, é o que dá para fazer. Mas vamos aproximar o nosso projeto no máximo do que seria no real, tá? Beleza, pode entrar no Discord, só me chama aqui no privado, se identifica e aí eu te desmuto, certo? No primeiro momento tá todo mundo mutado aqui. O que mais? De dúvidas? Certo, deixa eu conferir aqui. Certo, beleza. Ok, entra no canal aqui de voz, o geral. Aí a gente conversa. Eu tô falando aqui, desculpa se alguém tá achando meio fantasmagórico, certo? Que eu tô falando é que eu tô conversando, mandando mensagem para a pessoa que está entrando aqui no Discord, tá? Nota que a estrutura do Discord é a seguinte: existe um servidor que eu chamo aqui de server do professor Everton, e aqui tem subcanais, tá certo? Então você tem um canal de voz aqui chamado geral, que só tem eu. E aí a ideia é que vocês entrem nesse canal. Se eu não errei na configuração aqui, vocês vão entrar no canal sem permissão de falar, porque eu tenho juízo, tá? E aí só depois que vocês se identificam, tudo certinho, é que eu libero vocês aqui para falar. Deixa eu só ver se por um acaso eu não baguncei alguma coisa que eu não deveria bagunçar. Não, em princípio não. Ok, estou aguardando então chegada no canal de voz, tá?
Enquanto isso, galera das dúvidas aí, pode ir botando dúvidas também no chat, tá? Já já vou botar a musiquinha. O silêncio está ficando constrangedor. Aí a musiquinha serve para isso. Vão ser 2 estágios somente. A gente foi fazendo com 3 e só percebeu depois que são com 2. Só, por quê? Porque como é que eu pedi para o relatório ser um pouco mais gordinho, né? Eu pedi para vocês fazerem esses cálculos manualmente também, fazer as contas. Então, para não ficar muito cansativo e talvez desnecessariamente cansativo, fazer manualmente os cálculos, todos esses cálculos, né? Então, eu preferi diminuir um estágio. Normalmente eu pedia 2 estágios de amplificação mais o seguidor de emissor, certo? Agora eu estou pedindo somente 1 estágio com o seguidor de emissor. E aí vocês, a partir daí, fazerem os cálculos, tá certo? Na mão. E aí vocês escolhem o que é que vocês querem fazer, tá? Quer fazer um pedaço de papel, bater uma foto e colocar no relatório? Faz isso. Quer já colocar as fórmulas digitadinhas? Faz isso. Escolhe, tá? O importante é que eu entenda que você tem uma ideia de como fazer esses cálculos, porque assim, tem uma coisa que me dá uma certa, vamos dizer assim, ataque de pânico, que é a ideia de vocês entrarem em eletrônica aplicada 2 totalmente alheios a como fazer os cálculos na mão mesmo, relativos a os amplificadores, porque, meu amigo, vai ser uma festa a disciplina de vocês em eletrônica 2 se vocês chegarem com esse nível de deficiência. Então, assim, a minha ideia é que vocês tentem fazer esses cálculos. E aí eu incentivo, já considerando que trabalhar em trio, cara, honestamente, pelo bem de vocês mesmos, todo mundo faz os cálculos. Todo mundo. Faz o projeto, desenha ali, faz as contas. Vê se todo mundo está chegando nos mesmos valores, vê se todo mundo está entendendo como faz. Porque mais para frente, individualmente, vocês vão precisar fazer isso. Tá? Eu tô na dúvida aqui, eles pediram para entrar no canal, mas ninguém entrou depois. Ok? Respondida essa questão dos estágios, de boa? E quem faz até com os cálculos 3 estágios, pode vir assim também, né? Ai, cara, pode, faz uma introdução lá, dizendo, olha, opa, peraí, só um segundo. Faz uma demonstração lá, uma introdução, desculpa, dizendo, olha, a gente começou considerando que iam ser 2 estágios de amplificação mais seguidor de emissor, a gente fez todos os cálculos, o projeto estava tudo pronto, então, professor, por favor, não precisa pedir, né? Só apresenta, fizemos desse jeito. Eu estou dizendo aqui no vídeo que, ok, eu aceito, certo? Porque você está fazendo mais do que o que foi pedido, então não desmerece o seu trabalho, muito pelo contrário. Agora, obviamente eu vou corrigir, tá? Então, tentem cuidar aí para coisa sair certinha, certo? Vamos lá. E aí, Gabriel, tá me ouvindo, cara? Sim, professor. Pronto, primeira coisa que eu vou fazer é recomendar que você mute o stream, porque o stream tem um atraso. Então, se tu estiver ouvindo pelo stream, vai ser uma festa. Me escuta só aqui pelo Discord mesmo. Manda. Eu não posso assistir o stream e conversar pelo Discord simultaneamente, porque eu tô cansado. Tá, beleza, tranquilo, é até melhor. Então, minha dúvida é quanto a uma coisa que eu vi, eu me lembro, recordo de uma aula, que o senhor falou alguma coisa sobre a resistência no emissor, de que pode ser que você possa separar a resistência em 2, onde uma das resistências vai estar em paralelo com o capacitor. Certo, isso é a realimentação do emissor, realimentação.
É necessário fazer isso no nosso projeto? E se sim, Não por que mesmo? necessariamente, tá? Aquilo ali, ele serve, tá? Quando você faz uma realimentação no emissor, você está tentando diminuir eventuais distorções que você possa ter na sua saída, tá? Então, você provavelmente está incomodado com, por exemplo, o fato de que o teu ponto de operação, como a gente discutiu nas aulas, ele fica dançando na reta de carga CA à medida que o teu sinal alternado está aparecendo ali na base do transistor daquele estágio de amplificação. Então, dependendo de como você configurou, qual é a amplitude do teu sinal de entrada, você pode gerar algumas distorções, especialmente se você não prestar atenção naquela operação em pequeno sinal que a gente falou, né, que precisa ser sempre uma porcentagem com relação à corrente do emissor. Então, uma coisa que você pode fazer para diminuir distorções na saída é fazer uma realimentação no emissor, porque aí você está trocando ganho por uma menor quantidade de distorções. Mas eu não acho, nessa configuração que eu estou falando para vocês, que isso vai ser um problema. E é por esse motivo que, pelo menos em princípio, eu não prevejo que vá ser necessária essa realimentação no emissor, certo? Você pode, como é que se diz, considerar, você pode testar, e aí você vai ver se você realmente quer testar, se você está olhando para a forma de onda da tua saída e pensando, isso não parece legal, então você pode expor parte da resistência do emissor para o sinal CA, né, e ver o que é que vai acontecer, se tu vai diminuir alguma distorção, e se tu achar que isso é uma boa decisão, cara, pode colocar no relatório lá, dizendo, olha, o sinal antes da realimentação era assim, depois com a realimentação ficou assim, eu sacrifiquei tanto de ganho, mas a gente achou que o nosso sistema funcionaria melhor desse jeito. Se está tudo justificado, eu consigo entender, as justificativas fazem sentido, então eu estou aceitando. Beleza? Certo. Obrigado, professor. Nada. Tem mais dúvida ou era essa? Não, pode ser que eu tenha mais uma ou duas ou algumas dezenas. Mas aí tu me chama aqui então, né? Porque eu tô deixando... Pronto, beleza então. Então eu vou me mutar, te mutar e aí qualquer coisa tu me chama aqui que eu reabro, cara. Não, mas eu ia perguntar agora. Opa, manda, então manda. Eu tô em falta de pergunta, cara. Não tem pergunta no chat não, por enquanto. O senhor falou que a frequência do sinal varia entre 20 Hz e 20 kHz? Certo. Isso está na especificação. Sim, mas como exatamente isso vai ser feito? Tipo, porque... Isso influencia na questão dos capacitores de desvio e acoplamento, tá? Lembra que para esses caras funcionarem direito, você tem que dimensionar eles quanto à frequência. E aí, quanto maior é a frequência, menor é a reatância capacitiva. E a reatância capacitiva, comparada com a resistência total do caminho do sinal, onde está aquele capacitor de acoplamento do desvio, ela deve ser inferior a 10%, tá? Então, o que acontece é que você tem que fazer uma coisa que é mais ou menos o inverso do que a gente fez em sala de aula. Nos exercícios, o que é que geralmente eu fazia? Tá aqui, a capacitância é essa, pá. O circuito é esse, pá. Qual é a menor frequência, tá, em termos de
do sinal que está sendo amplificado, que eu vou poder passar por aqui respeitando os limites, né, da reatância, para que esse capacitor ele se comporte de forma correta. Então vocês me diziam qual era a frequência. Eu dava capacitância, vocês me diziam qual era a frequência. O que é que vocês têm que fazer agora? Bom, agora vocês querem saber a capacitância e vocês têm a frequência. Então vocês vão ter que trabalhar um pouquinho aquela fórmula, certo? Então é aí onde essa informação sobre a frequência, especialmente a frequência mais baixa do que a gente está considerando aí, ela vai entrar, certo? E uma outra informação, essa foi uma boa pergunta, porque tem uma parte do curso que trata bastante disso, sabe? Efeitos da frequência nesse processo de amplificação. Isso é o primeiro capítulo do volume 2 do livro do Malvino, né? E aí que é o livro texto da nossa disciplina. Então, o que acontece é que esse é o primeiro assunto que vocês veem em Eletrônica Aplicada 2, mas eu tenho aulas gravadas sobre isso no meu canal do YouTube que podem ser utilizadas para ajudar vocês a definirem os capacitores que vocês estão usando para acoplamento e desvio. Porque essa primeira parte tem a ver com isso, não é só sobre isso, mas tem a ver sobre isso, tá? E é por isso que se chama os efeitos da frequência, né? Como é que a frequência ela atrapalha ou ajuda, quais cuidados você deve ter. Mas se você não quer levar isso em consideração, ok, você precisa da menor frequência que você vai considerar, pelo menos para calcular capacitâncias ali para poder fazer com que os capacitores se comportem da forma correta. Ok, no caso eu devo me preocupar apenas com a menor frequência ou tem algum efeito colateral que acontece na maior frequência também? Porque tipo, a impedância é inversamente proporcional à frequência, no caso dos capacitores. Uhum. Então, tipo, na menor frequência que vai ser a maior capacitância. Isso. Para os capacitores, não. Aí, uma vez que você encontre a frequência de quina, né? Então você tá ok, e qualquer frequência a partir daí não seria um problema. Agora, para o amplificador assim como um todo, né, de uma forma mais ampla, existem algumas questões a serem consideradas. Existe uma faixa de frequência ótima dado um amplificador. Agora, como eu falei, isso é uma preocupação maior do primeiro capítulo do segundo volume do livro lá do Malvino, que, pelo que eu conversei com o professor Hugo, tá, eu acredito que essa é a primeira coisa que ele discute com vocês. Inclusive, ele até, eu acho que tinha algum experimento, eu não estou certo disso, tá? Eu não posso responder para o professor Hugo, mas que ele pedia para usar o amplificador que vocês construíram em Eletrônica Aplicada 1 para justamente avaliar alguns dos efeitos da frequência no amplificador de vocês, certo? E aí vocês iam ver algumas questões referentes a quando a frequência fica muito alta, o que pode acontecer, certo? Mas como isso é uma preocupação mais de Eletrônica Aplicada 2, então eu não vou ser muito picuinha, apesar de que se você quer ter uma ideia um pouco melhor do que é que eu estou falando, então acredito que vale a pena conferir as videoaulas que são mais antigas, tá? Eu gravei para outros tempos, mas que podem ser aproveitadas agora e que pode dar uma dica, ou então vai lá no primeiro capítulo do segundo volume do livro Malvino e dá uma lida lá, que lá isso aí está sendo discutido, tá? Mas para os capacitores a menor frequência é o que realmente importa. Certo, certo. Uma dúvida quanto ao ponto quiescente. Certo. Qual é exatamente, o senhor pede para fazer de modo com que o ponto quiescente seja na melhor posição? Da reta de carga CA. Como matematicamente eu digo qual é o centro? Eu vou ter que tirar pelo olho ou Não, tem como calcular matematicamente no meio da reta?
Não, tem uma fórmula para isso, tá? Você basicamente pode fazer isso analisando aquela excursão à esquerda e à direita que a gente discutiu em sala de aula, né? E aqui eu vou mostrar, eu não sei se... Peraí, só um segundo, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui o que é que eu consigo mostrar aqui, assumindo que o meu computador não está travado. Eu vou mostrar uma coisa no stream, se eu achar aqui, porque eu tô com 1 bilhão de slides abertos e aqui é muito chato encontrar um slide específico. Então aguenta aí um pouquinho, cara, só um segundo que eu tô passeando aqui. Certo. Pronto. Deixa eu ver, mudar aqui a tela. Aqui eu acredito que vocês estão vendo as excursões máximas, né? Uma é dada por ICQ, né? A corrente quiescente no coletor multiplicado pela resistência CA no coletor, isso é o que a gente chama de ICQRC, né? Tentando traduzir em letras aí a fórmula. E o outro é a tensão entre o coletor e o emissor, a tensão quiescente. Tá? A excursão máxima é o menor desses dois valores multiplicado por 2. Então, o que é que indica que você colocou o teu ponto quiescente no meio da reta de carga? É quando você tem uma situação em que ICQRC é igual a 2VCEQ, certo? E aí, esse aí é um ponto ótimo, tá? Dificilmente, com componentes disponíveis aí no mercado, você vai chegar exatamente no ponto ótimo, mas você tenta chegar mais perto disso, tá? Que você puder. Então, é dessa forma que você vai descobrir se o teu ponto quiescente está no centro da reta de carga CA ou não, tá? Se você quiser fazer uma outra análise matemática aí, fica à vontade. Assim, você pode ter uma outra metodologia matemática que vai te levar ao mesmo resultado. Não seria um problema isso. Dado, claro, que você traçou a reta de carga CA direitinho. Ok. Provavelmente a última coisa que eu vou querer perguntar Pode mandar, fica à vontade. Bem, não é bem uma pergunta, é mais tipo um pedido de uma recomendação. Tá. Como é que o senhor acha o melhor processo para fazer isso? Porque, tipo, dado o circuito, eu já sei como calcular a tensão saindo do amplificador, dado as entradas. Eu consigo calcular isso. Foi o que a gente faz em sala. Só que, tipo, como eu vou fazer para achar todos os resistores e capacitores quando o meu foco é o ponto quiescente no final? Isso assim, são ajustes, tá? O que o professor Rui, por exemplo, a primeira metodologia que ele até colocou nos slides dele, é que você pode fazer uma primeira tentativa e depois fazer ajustes na parte do componente contínuo, tá? Do teu sistema. Então tu pode, por exemplo, mexer na tensão na base, e aí para isso tu precisaria ajustar um resistor no teu divisor de tensão, ou então tu vai mexer no resistor do emissor. Isso é o que tipicamente é feito, porque geralmente esse ajuste para colocar esse ponto aqui no centro da reta de carga termina se restringindo à quantidade de corrente que você tem no coletor, a corrente quiescente, certo? Então você precisa mais corrente, de menos corrente, para você igualar ali com o valor de VCEQ, e o VCEQ ele está meio que determinado, né? Porque você já travou a tensão da tua fonte em 15 volts ou em 12 volts, então não tem muito que ser mexido desse lado, pelo menos de acordo com as especificações do trabalho. Então tu vai ter que mexer na corrente do coletor,
A brincadeira vai ser essa. Ah, eu não estou no meio da reta de carga. Beleza, então eu preciso fazer o quê? Aumentar a corrente, diminuir a corrente no coletor, e aí tu vai tomar as tuas providências para isso, né? Muitas vezes isso vai se reduzir a mexer no resistor que você colocou lá no teu emissor. Isso provavelmente vai ser suficiente. Ótimo, ótimo. Então, você acha que tá ok ter como partida o circuito já o famoso, né? Só que com 2 etapas. É um bom ponto de partida. Sim, é um bom ponto de partida. Sem problema. Daí eu posso ir mexendo nele, só nos resistores dele e capacitores também. Sim, Passa sim. o ponto que é. Isso, aí você vai assumir o controle, né? E isso é muito em linha com o que a gente geralmente faz. A gente não precisa estar o tempo todo partindo do zero para fazer sistemas, principalmente quando existem circuitos já amplamente conhecidos, né? Do mesmo jeito que eu, por exemplo, não pedi para vocês reinventarem a roda na fonte, tá? Vai usar a ponte de iodo, a ponte de iodo tem aquele formato sempre, tem um capacitor lá de filtro, aí a gente pode usar um Xenon, um regulador. Então o formato geral a gente costuma saber, a gente estudou eletrônica, tá? Agora, os detalhes aí realmente é uma questão de ajustes para um problema, uma especificação específica que o projetista ou a projetista vai ter que fazer. Então, tipo, isso que você está dizendo é razoável e é próximo do que acontece em N situações aí no mundo da eletrônica. Ok, então, creio que isso seja tudo. Obrigado. Beleza, por nada, boa sorte, qualquer coisa chama aí de novo. Certo, obrigado. Nada. Beleza, deixa eu ver agora como é que tá meu chatzinho por texto. Bota ele aqui, tá. Professor, na simulação eu preciso usar uma fonte igual apresentada na parte 1 ou podemos usar uma fonte de tensão de 15 volts como alimentação? Eu recomendo usar a igual à parte 1, porque eu mesmo estou incentivando vocês a considerarem, isso é uma decisão de cada um, já não tem mais a ver com a disciplina, mas que vocês, quando estiverem de volta a uma normalidade, implementa, cara, por diversão, para praticar de novo PCB, solda. Vocês não estão restritos nunca a fazer apenas as coisas que os professores pedem como trabalho, como avaliação. Então, assim, eu incentivo, e para facilitar a vida de vocês, é importante que o projeto esteja coerente, né? Se vocês projetaram uma fonte de 12 volts, então considere um amplificador construído a partir desse valor de tensão, para você poder ter a oportunidade de implementar ele sem ter que ficar refazendo o projeto, certo? Então, é por esse motivo que eu estou pedindo coerência nesse item aí da tensão da fonte. Mais uma pergunta. A aula de hoje é exclusiva para a dúvida do projeto ou pode esclarecer dúvidas sobre a prova de reposição? Pai, pode. Sem problema. Agora sim, se eu ver que a tua dúvida é muito específica e eu vou precisar de muito tempo para explicar, aí talvez eu diga, cara, eu vou ou te explicar isso por e-mail, ou se brincar, eu posso até gravar um vídeo muito pontual explicando essa dúvida e colocar no YouTube. Só pra gente, porque o tema central da aula é o projeto. Eu posso tirar uma dúvida aqui ou outra, porque provavelmente essa dúvida ela pode ter relação com o projeto, então termina ajudando, principalmente o pessoal que está meio perdido aí no assunto da disciplina. Mas se eu ver que realmente vai ficar muito fora do que a gente está discutindo aqui, aí eu vou pedir pinico, certo? E vou dizer, não, cara, eu vou ou mandar um e-mail para tu, ou provavelmente gravar um videozinho menor, certo? Pronto, beleza. Se for um negócio muito específico, aí realmente fica meio embaçado. Dependendo, se, por exemplo, eu ver que tem uma galera que vai fazer reposição e as dúvidas estão bombando, antes da reposição, e essa é uma das vantagens da gente não deixar o trabalho para tão tarde, ter uma aula de dúvida para reposição. Isso é um luxo que a gente pode considerar, tá? Quando a gente está nesse regime não presencial. Eu não estou prometendo isso ainda não, tá? Meu horário tá bizarro.
bizarro. A impressão que dá é que a quantidade de trabalho até aumentou com essa história de home office. Mas se aparecer a oportunidade, a gente faz. Já sabe como será a prova de reposição? Já, infelizmente, tá? Do ponto de vista de avaliação, vai ser, eu vou pegar a prova, eu vou disponibilizar. Eu não sei se eu tinha comentado isso com vocês. Eu acho que eu comentei, cara, na notícia dessa que foi por e-mail, mas é uma boa pergunta, é bom que a gente esclarece aqui. Deixa eu deixar vocês no suspense, que eu acho que chegou aquela minha fatídica encomenda. Só um segundo, por favor. Pessoal, conforme previsto, meu azar supremo, a bendita entrega chegou agora, eu vou ter que cuidar disso, eu vou precisar gastar uns minutos com isso. Eu peço desculpas, eu realmente tentei evitar, eu não consegui. Eu vou deixar o musicão comendo solto aqui, tá? E eu vou voltar daqui a uns minutos. Então, por favor, aguardem, vocês ainda que querem tirar dúvida, certo? Vão fazendo outra coisa aí da vida, só fica de olho aí para quando a gente voltar. E lembrando que se vocês perderam alguma coisa, a ideia é colocar esse vídeo no YouTube, tá bom? Deixa eu só fazer, cadê? Isso aqui vai sumir, meu vídeo vai sumir, musiquinha vai subir. Beleza, e o meu áudio vai ser cortado. Cadê? Deixa eu atualizar o aviso aqui também. Pronto. Daqui a alguns minutos, provavelmente uns 10 a 15, eu tô de volta, gente. Descansa aí um pouquinho. Oh, rapaz, que alegria dar aula desse jeito. Que ódio. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu preciso fazer. Certo. Bom, todo mundo tá me ouvindo aí, todos os 6 sobreviventes aí dessa espera gigante. Vamos lá, gente. Só mais uma vez me desculpar, né? Explicar o que é que aconteceu aí. Como eu falei, eu tinha comprado algo pela internet nesses períodos aí de restrição, né? Eu também estou tentando me mexer o mínimo possível, né? Me expor o mínimo possível, porque eu sou um dos asmáticos, né? Lá do centro de informática, a gente deve ter tipo uma larga população de asmáticos lá. Eu sou um deles e aí é um pouco assustador, né? Então, mínimo de saída possível, e toda vez que vai trazer alguma coisa aqui para dentro do apartamento tem todo aquele protocolo. Não sei se vocês já viram vídeos aí em que o pessoal recebe a compra pelo cabo de vassoura, e a pessoa e a moto que chegou com a compra já joga o mangueirão nela para purificar do ambiente exterior. Então eu não estou exatamente nessa vibe, mas eu estou numa vibe parecida, tá? Então estava agendada a entrega para ontem, né? Entre 10 da manhã e 3 da tarde, e aí por conta dessa loucura, acúmulo de entregas, foi remarcado para hoje. E assim, foi ótimo para mim, porque eu marco para um dia em que eu não tenho que dar aula, e aí depois o negócio é remarcado para vir na aula, e tipo, entre 10 da manhã e 3 da tarde, né? Aí tem que chegar de 3 da tarde, que é para ser o pior horário possível. Mas beleza, todos vivos, isso é o que importa. E vocês perderam, enquanto eu tava saindo para resolver as coisas, um dos meus vizinhos aqui de andar, ele tá aproveitando esse período de reclusão para treinar a bateria dele, né, o instrumento musical.
E ele ainda é muito ruim. Ele que não me escuta, sabe? Então, assim, a trilha sonora tava horrorosa. Mas ele parou, sabe? Graças ao céu. Se alguma bateria muito desincronizada aparecer de fundo, vocês já sabem o que é, tá bom? Beleza. Ok, deixa. E a propósito, se esse vídeo tiver no YouTube, tá? Eu vou editar esse longo silêncio porque não faz o menor sentido ter tipo meia hora de pausa sem nada acontecendo no vídeo. Então, na versão do YouTube tem um corte, para tirar esse momento que eu fui resolver esse problema. Beleza. Daí a última coisa que eu estava falando era como é que vão ser as provas de reposição em final, né? Isso vai acontecer da seguinte forma: eu vou ter que disponibilizar essa prova pelo Cigar em algum lugar público para que quem for fazer a prova pegar a prova, tá? E eu vou dar um prazo. A prova tem que ser feita de forma totalmente assíncrona. Num primeiro momento, eu considerei fazer alguma atividade do tipo: olha, eu vou disponibilizar a atividade hora X e aí vocês têm tanto tempo, pode ser questões de múltipla escolha, mas uma coisa bem tipo prova online, quase como aquele pessoal que vai fazer prova no Detran, né? A prova teórica lá e senta na frente do computador e vai marcar as questões lá. Sendo que depois a gente discutiu, e quando eu digo a gente os professores, pró-reitoria de graduação, que não é viável, tá? Porque isso parte do pressuposto que todo mundo está conectado na internet, no notebook, muitas vezes as pessoas estão conectadas pelo celular, estão morando em uma localidade que não tem cobertura de uma rede estável, ou não tem uma rede estável por qualquer motivo. Muitas vezes a pessoa está pendurada num limite, num bônus de 3G, 4G, aí é osso, sabe? Não são tempos fáceis, infelizmente a gente está tendo que improvisar para garantir a conclusão do semestre, né? Então, dado esses fatores, eu não tenho escolha, né? O melhor que eu posso fazer é disponibilizar a prova, dá um período aí de 24 horas, provavelmente, para fazer o upload das respostas, tá? E assim, vou tentar fazer uma prova que seja coerente com essa realidade, tá? Então, eu vou tentar adaptar a prova da melhor forma possível para esse novo cenário e realmente contar com a consciência de quem for fazer essa prova, né? De que, olha, está sendo feito assim, não é por promoção, tá? É porque realmente as circunstâncias pedem para que isso aconteça, certo? Então, é assim que vai ser a reposição, é assim que vai ter que ser a final, ok? É o que temos para hoje. Essa era a última dúvida. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Certo. Não, chegou uma dúvida aqui para mim que eu não posso responder agora porque no canal do Discord, tá? Estou no meio de um live streaming de eletrônica. Chegou uma dúvida aqui de arquitetura de computadores. Aí não faz sentido eu responder agora. Eu mandei uma mensagem aqui por texto dizendo que eu respondo depois, tá? Ok. O que mais, gente? Dúvidas. O que é que eu perdi enquanto eu estava fora? Vou precisar sair, veja as notícias via Cigar, certo? As dúvidas de reposição mando por e-mail. Ok. Provavelmente é uma das coisas que, se começar a chegar muitas dúvidas, principalmente que eu já falei aqui no vídeo, então não se ofendam se eu disser checa o vídeo, é porque para mim é extremamente improdutivo estar respondendo as mesmas coisas de novo, quando tem um vídeo de dúvidas, né, que veio dessa aula que é só para as dúvidas, então muitas respostas vão ser checa o vídeo. Tá? E aí quando esse vídeo tiver quando eu tiver feito o upload desse vídeo para o YouTube, eu coloco o linkzinho dele no Cigar também, tá? Tem uma dúvida quanto ao trabalho? Pode mandar aí. Tô só aguardando dúvidas. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa e-mail. Certo, não, beleza. Tá.
Manda. É uma análise, sendo que o gerador de sinal tem uma frequência que varia. O senhor já explicou o porquê, mas não como. Tranquilo, é a mesma coisa que eu faria no gerador de função. No gerador de função, eu posso gerar uma senoide de, e aí deixa eu até ver, 20 Hz. E aí eu vejo como é que está a forma da saída da onda do amplificador. Deve ter a mesma frequência, o mesmo formato. Eita, tem uma coisa que eu estou me atentando agora. Com apenas um estágio do amplificador, a saída da onda de vocês vai estar com a fase invertida, né? Ok, tudo bem, não vou mudar a especificação por causa disso. Então, eu vou ver o que está na entrada aparecer amplificado e invertido na saída, certo? Depois eu vou mudar a frequência. Agora não vai ser mais 20 Hz, vai ser 20 kHz. E aí eu quero ver de novo o sinal, 20 kHz, mesmo frequência, fase invertida e amplitude maior. É isso que eu estou esperando que aconteça. Então eu não vou precisar, se eu sei que ele funciona corretamente para menor e para maior frequência, eu não tenho motivos, tá, para achar que se eu colocar frequências intermediárias ele vai ter problema. Se eu quiser colocar, aí eu posso até colocar, chutar, mas enfim, meu foco, e isso é o que eu espero que vocês demonstrem, tá? Põe a menor frequência para a maior frequência, para mostrar assim para mais B mais C que ele está funcionando naquela faixa de frequência, ok? Que mais? Pode mandar. Enquanto isso, alinhamento. Tem que lembrar de trocar esses avisos. Outra dúvida, eu sei que o senhor já martelou muito ponto quiescente, mas minha dúvida é quais são mesmo as duas retas que analisamos. Beleza. O teu circuito, e aí deixa eu ver se eu consigo ilustrar o que eu estou falando, tá? Vamos lá. Pronto. Vamos para cá. O teu circuito, ele vai ter essa aparência aqui, tá? E ele tem duas fontes. Tem uma fonte do teu sinal CC, tá? Que é a tua bateria, que está usando essencialmente para polarizar o transistor, garantir que ele está na região ativa todo o tempo, senão tua saída vai ser ceifada, né? Para cima ou para baixo ou para os dois lados. E uma fonte de sinal alternado, tá? E essas duas fontes de sinal, elas se sobrepõem nesse circuito. E aí, provavelmente, a melhor forma da gente abordar isso é a gente fazer análise separada desses componentes. E aí, pelo teorema da superposição, você sempre pode somar um valor da componente CC com o valor da componente CA para você calcular um valor de uma tensão, de uma corrente que seja instantâneo, tá? Que seja daquele determinado instante. Então, por conta disso, o teu transistor ele vai responder a esses dois sinais de forma ligeiramente diferente, muito em parte porque a resistência interna do transistor vai ser percebida de forma diferente entre o sinal CC e o sinal CA. E por esse motivo você vai ter duas retas de carga. Uma que você pode calcular exclusivamente a partir do componente CC
e a outra a partir do componente CA, tá? E aqui, deixa eu ver, eu acho que é essa aula aqui em que eu menciono as duas retas de carga, né? Deixa eu ver se eu tenho ilustrado isso aqui em algum canto. Não, aqui, pronto, estava aqui. Essas duas retas de carga, elas se interceptam, tá? Essa aqui é a reta CC, que ela é menos inclinada, porque a resistência percebida pelo sinal CC, a resistência imposta pelo transistor é maior, e uma reta CA, que ela é mais inclinada. E no ponto quiescente, onde o teu sinal CA é 0 volt, tu não tem nenhuma subida nem descida numa senoide, nada desse tipo, então essas retas elas vão se encontrar, elas vão estar no ponto de interseção, e esse ponto de interseção é o ponto Q, tá? É justamente o ponto que o meu transistor estará operando se não tiver nenhum sinal. À medida que vai aparecendo uma tensão positiva ou uma tensão negativa, aí esse ponto Q, presta atenção no meu cursor, ele vai ficar se deslocando sobre a reta de carga CA. Certo? Então, qual é a reta que você deve considerar com maior atenção? Apesar de que você, claro, sempre pode colocar a reta CC no relatório para ilustrar, né, o ponto de saturação, o ponto de corte, por exemplo, mas é a reta CA, essa mais inclinada aqui, que considera o ponto de saturação para CA e o ponto de corte para CA, que você tem que prestar mais atenção, porque se você falhar em colocar o ponto Q no centro dessa reta, dependendo da amplitude do sinal de entrada e do ganho que você tenha, você pode provocar um ceifamento do sinal, certo? Então é importante que você tente demonstrar que a excursão para a esquerda é aproximadamente igual à excursão à direita, e isso você calcula à esquerda através da fórmula ICQ RC e à direita é VCEQ, tá? Então esses são os dois valores principais que você vai ter que prestar atenção, porque você vai ter que escolher o menor deles e você vai ter que multiplicar por 2, porque a gente parte do pressuposto de que o teu sinal de entrada é simétrico, então o tanto que ele pode se estender no semiciclo positivo, ele pode se estender no semiciclo negativo. Então é dessa forma que você vai determinar quão bom ou quão ruim está o teu ponto Q, certo? E respondendo mais estritamente a tua pergunta, quais são mesmo as duas retas que analisamos? Reta de carga CC, reta de carga CA. A CA vai ser mais importante nesse trabalho do amplificador, tá? Porque ela vai ser diretamente responsável pelo ceifamento do teu sinal, dependendo do ganho e da amplitude do teu sinal de entrada, certo? É isso. Voltando aqui, respondi pergunta. Nos slides é explicado quem são VCQ, ICQ e afins. Sim, mas vamos supor que não esteja absolutamente explicado. Aí eu vou dizer, checa o livro, tá? Chega um ponto, se você estiver realmente muito perdido, o que é ICQ? ICQ é a corrente no coletor quiescente, tá? Ou seja, aquela corrente que aparece no coletor a partir da componente CC. RC é Rzinho minúsculo, é a resistência que existe no coletor percebida pelo sinal CA. Então é um paralelo tipicamente aí entre um resistor que você usou para polarizar o coletor, ou a carga, ou alguma coisa desse tipo, tá? Ou a impedância de entrada do próximo estágio, certo? Então isso aí você tem que calcular essa resistência equivalente. E VCQ é a tensão quiescente, né, considerando o componente contínuo, no caso, entre os terminais coletor e emissor.
Tá? Eu acredito que o slide explica a maior parte das coisas, mas lembrem-se sempre que os slides nunca foram concebidos para serem fontes primárias de estudo. Os slides me ajudam mais do que ajudam você, me ajudam a seguir um roteiro para a aula, me poupa de ter que estar ficando desenhando circuitos gráficos no quadro, agiliza as coisas, mas explicações mais completas têm que ser pelo livro. Tá? Slides explicado porque pode ser que minha memória me falhe. Claro, sua e a de todo mundo. E não tem problema nenhum em consultar outras fontes. Muito pelo contrário, é recomendável que vocês consultem outras fontes aí. Tá? Então, não tem problema não. Pegar. Aqui, ó. Legal agora desta aula porque dá para mostrar pets. Essa aqui é Viena, tá? Canalinha aqui que tá fazendo companhia aqui pra mim, certo? Apresentar. Aí, ó. Vocês conheceram Vieninha aqui. Ela tá curiosa, ela começou a andar aqui atrás de mim, querendo saber que mulete eu tô falando sozinho aqui. Eles. Tchau. Vai. Cuidar da sua turma. Eita. Legal. Até mais. O que temos aqui? Então tem uma dúvida aqui. Então o trabalho pode ser assim: monta o circuito, simula, calcula o V do semicírculo, negativo, positivo, e vê se são iguais, aí faz o circuito até que sejam iguais, certo? Mais ou menos. A ideia, você pode, claro, usar o teu simulador para ajudar a chegar na versão final, certo? Fazer os ajustes a partir do simulador, mas não necessariamente precisa ser nessa sequência aí, certo? Você pode, como já foi dito aqui nessa aula, fazer o componente não, desculpa, partir daquele circuito famoso, certo? Aí lá tem alguns valores de ganho, de resistores, sei lá o que, e tipo, a partir dele começar a fazer as contas e ver se, por exemplo, aquele circuito ele dá o que tu quer, considerando, claro, que a tua tensão de entrada vai ser 15 volts ou 12 volts, isso considerando a tensão CC, mais as características do teu sinal de entrada, particularmente a amplitude do teu sinal de entrada, tá certo? Lembrando, aí antes que alguém pergunte, essa pergunta ainda não apareceu, tá? Vamos lá. Aqui na especificação do projeto é dito que o sinal de entrada será um sinal de corrente alternada de 50 mV em amplitude. E aqui eu digo, isso aqui é RMS ou pico a pico. Cara, se eu não falo nada, é RMS, certo? Se vocês precisarem desse valor pico a pico, então vocês já sabem o que fazer, tá? Então tem isso aí também, certo? E aí você, depois que tiver ok com seus cálculos, que é legal usar a simulação para validar, certo? Saber se realmente, pelo menos de acordo com a simulação, o teu circuito está funcionando do jeito que tu espera que ele funcione, que como é que se diz? Que os valores que você calculou são os valores que estão aparecendo na simulação e por aí vai, tá? Então, eu diria que, trocando a miúdos, monte o circuito, tá? Faça os cálculos, verifique se no papel os cálculos eles estão ok. Existe toda uma receitinha de bolo que a gente sempre faz, tá? Calcula qual é a tensão que está chegando na base, isso começando pelo componente CC, aí depois você calcula a corrente, a tensão no emissor, que dá para calcular a corrente no emissor, que é aproximadamente igual a corrente no coletor. A partir daí eu consigo calcular a tensão no coletor, e com a tensão do coletor e a tensão do emissor eu calculo a tensão VCE, né, entre o coletor e o emissor. Aí depois vem a questão do cálculo do componente do modelo CA, né, relativo ao modelo CA. Então você vai poder calcular a resistência interna para o sinal CA
né, aqueles 25 milivolts dividido pela corrente CC do emissor. A partir disso você consegue calcular a impedância de entrada da base. Com a impedância de entrada da base você consegue calcular a impedância de entrada do estágio. Aí com a tensão de entrada, né, do estágio você consegue calcular qual é a tensão que está chegando na base. Multiplicando pelo ganho de tensão CA você consegue descobrir qual é a tensão que está aparecendo na saída. Aí essa saída pode estar conectada a um outro estágio, então tem que ver quanto dessa saída realmente está chegando lá no segundo estágio e por aí vai. Todos os slides têm vários exemplos mostrando passo a passo como calcular todas essas coisas, tá? Aí você fala, e essa questão da reta de carga CA, do ponto que é centro está mais ou menos no meio dessa reta. A partir do momento que você terminou de calcular, por exemplo, a corrente CC no coletor e você sabe qual é a resistência equivalente para o sinal CA no coletor, você já pode calcular ICQ multiplicado pelo Rzinho minúsculo C, tá? Que é essa resistência equivalente para o sinal CA no coletor, comparar com VCEQ, que você também calculou, né, naqueles passos que eu acabei de dizer, e aí determinar se esses valores são aproximadamente iguais. Se não forem iguais, talvez já seja um bom momento de você começar a fazer ajustes para tentar tornar esses valores iguais. Geralmente o ajuste que você tende a fazer é aumentar a corrente contínua lá no teu coletor. Então você pode fazer isso diminuindo a resistência do teu emissor, tá? Porque a corrente no emissor é aproximadamente igual à corrente no coletor, isso para componente CC e por aí vai, certo? E aí a ideia é que o relatório mostre tudo isso, mostre os cálculos, assim, quanto mais melhor, certo? Não existe pecado por excesso aqui nesse relatório, vai existir o pecado por falta, tá? Valores mágicos não justificados, que não aparecem em canto nenhum, tá? Mesmo que você tente chutar algum valor, dizer, cara, olha, para eu ter alguma coisa, eu comecei com um valor que foi arbitrário, tá? Então, tenta pelo menos justificar, mas diminui ao máximo a arbitrariedade, certo? No teu projeto. As coisas têm que ter um porquê. As decisões têm consequências e a ideia da disciplina é garantir que vocês têm como prever essas consequências e trabalhar, tá? Fazer a engenharia desses efeitos a partir dos meios que vocês têm, certo? É isso que vocês têm que praticar, tá? Quando é que o simulador entra? O simulador pode ajudar vocês a chegar nessa versão final? Pode, certo? Mas o simulador não dispensa vocês da necessidade de fazer os cálculos que foram aprendidos em sala de aula. Lembre-se, eu estou eliminando a terceira prova. Então, vamos pelo menos botar os cálculos que a gente faria de qualquer forma na terceira prova no projeto, para mostrar que vocês sabem, para dar uma oportunidade de vocês compararem o valor calculado com o valor simulado. Tá? Vai ter uma ou outra divergência? Vai. O modelo matemático usado pelo simulador é ligeiramente diferente, tenta ser mais preciso, mas os valores não devem divergir tanto. Tá? O modelo matemático que a gente usa, ele é bom para a gente conseguir, nos cálculos feitos na mão grande mesmo, ter uma boa aproximação dos efeitos esperados, certo? Então, é basicamente isso aí. E o teu simulador vai ser a tua implementação, vai ser o teu dispositivo em tempos de combate ao coronavírus, em tempos em que não dá para eu pedir para vocês três se encontrarem no canto, para poder ir na loja de eletrônico, comprar transistor, comprar resistor, comprar capacitor. Então, tipo, vão ter que fazer por ele mesmo. Aí vocês podem escolher o simulador que vocês quiserem, PSPICE, Proteus, eu não sei. Aí vejam o que é que vocês querem usar, simulem, tá? E vejam, e os quais são os resultados, mostrem os resultados no relatório. Quanto mais completinho, melhor. Lembrando que esse trabalho, ele responde a 60% da nota do projeto final. Você já tem 40% dessa nota determinada pela primeira parte do projeto, que foi a fonte de alimentação. Essa nota já está divulgada aí no cigarro, certo? Ok. Pois é, a loja nem aberta tá, né? E nem como eu pedi para vocês fazerem isso, ok? Bom, gente, vocês têm dúvidas finais? A gente pode estender mais um pouco. Meu previsto aqui é bater com o horário da aula.
que a nossa aula normalmente vai ter 4 horas, mas na aula eu não tenho que sair para atender a campainha, então eu posso dar um tempinho para compensar isso, certo? Na especificação não é dito qual a amplitude, se eu quero a saída. Eu não determinei isso não. Dá o melhor ganho que tu puder dar, certo? O melhor ganho que tu conseguir com um estágio de amplificação e um seguidor de emissor, tá? Como já foi dito aqui, teve gente que resolveu fazer com 2 estágios de amplificação de tensão e o seguido do seguidor de emissor. Tá? Esse é o formato original, esse é o que eu pediria para vocês implementarem, certo? O legal de usar 2 estágios é porque eu não tenho inversão da fase do meu sinal. Quando eu faço aquele amplificador com a polarização do emissor, né, naquele formato lá do emissor comum, o estágio ele vai inverter a fase. Uma tensão positiva vai me gerar uma tensão negativa no coletor e vice-versa. O legal de usar 2 estágios é que depois eu pego o invertido e inverto de novo, e aí eu chego na fase do sinal original, tá? Eu termino de dar a volta aí os 360 graus e volto para o normal. Então, se vocês quiserem fazer 2 estágios de amplificação mais o seguidor de emissor, ótimo, não estou cobrando isso, porque eu entendo que isso vai tornar os cálculos um pouco mais trabalhosos, e aí eu estou tentando ser um pouco mais coerente com a questão de que eu estou pedindo para vocês calcularem coisas na mão tal qual vocês fariam na prova, ok? Espera aí, a gente não é obrigado a fazer em 2 estágios não? Bom, não 2 estágios de amplificação de tensão, a gente pode considerar o seguidor de emissor como um estágio, tá? Então vai ter um estágio que é como se fosse um amplificador de tensão ali operando em pequeno sinal, mais o seguidor de emissor, certo? Agora, se você quiser fazer 2 estágios de amplificação mais o seguidor de emissor, manda abraço, eu estou de boas com isso, certo? São 2 estágios, deixa eu ver o que é que a especificação fala, porque eu também editei projetar um amplificador de pequeno sinal 2 estágios, ok? Mas eu especifico, sendo um amplificador emissor comum, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu estou vendo, um amplificador emissor comum acoplado a um seguidor do emissor, alimentados por uma fonte DC de 15 volts, certo? Então, esses 2 estágios ao qual eu me refiro, são esses 2 estágios aqui que eu estou destacando, certo? Como é que se diz? Não precisa ser 2 estágios de amplificador de tensão seguidos do seguidor de emissor, não. Bom? Olha os bots aqui. Tchau, bot. Vou limpar aqui para dispensar o bot. Fazendo propaganda aí. O que mais? Vai embora, cara. Que bot chato. Olha lá, gente. Dúvidas antes que o bot volte. Valeu. Ouro nada. Se outras dúvidas aparecerem, claro, vocês podem me procurar por e-mail, certo? Agora, já alertando, se a dúvida for algo que eu respondi nessa aula e eu lembrar disso, eu vou dizer na minha resposta, eu respondi essa dúvida na aula, assista a aula, tá aqui o link do YouTube, ou pega o link do YouTube lá no Cigarro, tá bom? Só para eu não ficar respondendo o tempo todo as mesmas coisas, especialmente aquelas respostas que são mais trabalhosas. Eu fico um pouco preocupado porque a turma tem mais de 30 alunos matriculados e que frequentaram as aulas. Eu não acho que eu passei de 14 visualizações, então eu estou assumindo que metade da turma não pode assistir essa aula. Pode ter, inclusive, motivos justos, claro, mas, assim, se a galera perder essa aula e depois vier altamente desorientada, aí é que eu vou dizer, ô, gente, pelo amor de Deus, vai lá assistir o vídeo, porque tudo isso já foi discutido, já foi respondido, beleza? Ok? Sem mais dúvidas, musiquinha de encerramento aqui já pode comer solta? É isso aí.
Então tá bom, tô assumindo que sim. Gente, continue se cuidando, certo? Cuidado, cuidado, cuidado. Vocês são universitários, então vocês não podem estar caindo em qualquer bobagem que é dito aí. Tem profissionais muito sérios, organizações muito sérias dizendo a melhor estratégia agora é a gente realmente fazer a reclusão da gente, se cuidar, né? Evitar contatos desnecessários, lavar sempre as mãos aí. Então assim, fiquem saudáveis, tá? Eu, assim, gostaria muito, muito, muito de ver todo mundo passando por isso de boas, tá? Cuide da saúde mental aí também, a gente está tentando, vamos dizer assim, deixar essa experiência do ponto de vista acadêmico mais leve possível. Nunca é leve, vocês estão no curso de engenharia, não dá para ser leve, mas a gente também não quer abusar muito da resiliência psicológica de vocês, e tá todo mundo estressado, tá todo mundo trancado, tá todo mundo preocupado, mas vamos tentando tocar a vida do jeito que a gente puder tocar, certo? Foca nas tarefas, manda brasa aí, e aí deixe já boa sorte para vocês nessa reta final aí de semestre, tá bom? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.